Para me pregar, tudo 89 versículos para me pregar, é muita mensagem, né? Eu já orei por você, não importa quem você é, o que você faz, eu quero que Deus te salve, não? O nosso papel do cristão é orar para Deus salvar, não destruir, não pedir mal para os outros, é pedir a bênção para todos igual. Deus é um Deus de igualdade, que morreu para salvar o mais vil pecador. Se você é um dos vil pecadores, Deus vai te salvar essa noite. Só a partir do momento que você acreditar que Ele é Deus, Ele te salva, não? Não estamos aqui para te julgar. Só um que pode julgar, Deus. Números, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 89. É longa a mensagem. Eu acho que eu vou dividir ela em duas. No meio dela eu vou dar uma pausa e fazer uma divisão, viu? Tanto para o vídeo quanto para a live, viu? E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, né? Contados ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro e para cada um boi. E os trouxeram diante do tabernáculo, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Jezão, isso segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levava aos ombros. Glória a Deus. Eu vou ler até o versículo 10. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. Vou parar aqui até o versículo 10, a próxima leitura vai ser do 11 a seguir. 1490 antes da era cristã. Estava acontecendo. Esse livro de Números está falando já do que já se passaram lá nos 2 Êxodo e Levítico, né? Eu confio. Isso. O altar. Aconteceu que quando Moisés tinha acabado de levantar o tabernáculo, ungiu e o santificou com todo o seu mobiliário. E também, deste modo, ungiu e santificou o altar com todos os seus utensílios. Então os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, os quais eram os príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram.
O capítulo 7 em si se refere à dedicação do altar de bronze e os presentes das 12 tribos de Israel. Versículo 3. Estudo versículo 3. Todas as ofertas devem ser para o Senhor e devemos assegurar com dupla certeza que nunca será para nosso próprio engrandecimento no dia de hoje. Nós não podemos fazer nada para nos engrandecer, ou por obra ou por palavra, seja tudo feito para a glória de Deus, de Jesus, dando a ele a honra ao Deus Pai, né? Versículo 4. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: toma os dedos e serão para o ministério do tabernáculo do testemunho, e os darás aos levitas, a cada um conforme o seu ministério. Glória a Deus, né? Parece que o Senhor tinha impressionado o coração dos príncipes das tribos para que trouxessem vagões cobertos, que seriam usados para o transporte do tabernáculo, quando foi desmontado e, segundo o Espírito Santo, trasladado a outro lugar. Versículo 6. Então Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 7. Os carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, conforme o seu ministério. Versículo 8. E aos filhos de Merari deu os 4 carros e 8 bois, conforme o seu ministério, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. 9. Mas os filhos de Coate não deu, porque levava sobre si nos ombros todo o tabernáculo. Incluía a arca, o estudo, do convênio, e o candelabro de ouro, e altar de adoração, e a mesa dos pães da preposição, junto com o altar de bronze e o lavatório de bronze. Entretanto, o que estava do tabernáculo e a cerca, podia ser levados nos vagões, etc. Versículo 10. Glória a Deus, santo e eterno. E ofereceram os príncipes a dedicação do altar no dia em que foi ungido. Apresentaram os príncipes a sua oferta diante do altar de bronze. Leitura do versículo 11 agora. Estou com tosse, né? Acho que eu estou alérgico, né? Glória a Deus. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, ciclos, é com ela, ciclos, com ela, na frente do você, viu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Do peso de 130 ciclos. Uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada,
com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Né? No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. Né? Nós vamos virar a folha. Versículo 19. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 12 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. Agora vamos parar aqui no versículo 24. E ofereceram, né? Esse é o 10, vamos para o 11. E o Senhor disse a Moisés: oferecerão a uma oferta cada príncipe, e oferecerá a sua oferta cada qual no seu dia para a consagração do altar. Significa que o altar era o centro de todo Israel, o que tipifica a cruz, que é o centro do cristianismo. Judá significa louvor, pelo que a dedicação do altar começava com louvor. Amém? Versículo 13, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, né? Um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha. Um valor de 780 na moeda do ano de 2004, um valor de 420, típica da perfeição da humanidade de Cristo como homem, típico do Espírito Santo em Cristo. Uma oferta de ação de graça por haver entregue a Cristo, né? Amém? 14. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. 16. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Estudo. Com respeito a isto, o historiador humano comprimiria as ofertas desses príncipes em um só versículo, porque as de todos eles
idênticas. Uma para Deus, elas eram preciosas. E, portanto, estão minuciosamente detalhadas e repartidas. Versículo 18. No segundo dia fez sua oferta Natanael, filho de Zuara, príncipe de Issacar, e ofereceu por sua oferta um prato de prata de 130 ciclos de prata, de peso, um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Versículo 20. Estudo versículo 20, mas chegou. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. Agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura do versículo, 24. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de peso do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Vamos parar aqui no 30. No terceiro dia ofereceu Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon, 25, e a sua oferta, um prato de prata de 130 ciclos de peso, de um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Nossa, Santo Deus. Agora, versículo 30. No 4º dia, essas eu não vou fazer repetição, porque o estudo está lá no final, viu? Eu vou direto, viu? No 4º dia ofereceu Elisur, filho de Sedeu, príncipe dos filhos de Ruben. A sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de peso de um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos. Versículo 22. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto.
holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeu. Versículo 36. No 5º dia, ofereceu Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe dos filhos de Sirião. E a sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos, de peso de um jarro de prata, de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassado com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. Amém? No 6º dia, é o versículo 42. No 6º dia, ofereceu Eliasaf, aqui ó, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade, e a sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos, de peso, um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No versículo 48, no 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo de santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Versículo 54. No 8º dia, o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e a sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 60. No 9º dia,
ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni, e a sua oferta, um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 ciclos cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. Estudo. A tribo de Benjamim era uma das menores. Deste modo, achamos que a oferta da tribo menor foi dada tanta importância aos olhos de Deus como a oferta da tribo maior. Amém? Versículo 66. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiazé, filho de Amizadai, e a sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiazé, filho de Amizadai. Versículo 72. No 11º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Azé, Pagiel, filho de Ocrã, e a sua oferta, um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 ciclos cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 78. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã, e a sua oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 70 ciclos ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 ciclos cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Glória a Deus. Versículo 84. Esta foi a consagração do altar, no dia em que foi ungido pelos príncipes de Israel,
12 pratos de prata, 12 jarros de prata, 12 colheres de ouro, cada prata de 130 ciclos, cada jarro de 70, toda a prata dos copos foi 2.400 ciclos ao ciclo do santuário. As 10 colheres de ouro cheias de incenso de 10 ciclos, cada colher ao ciclo do santuário, todo o ouro das colheres foi 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto, 12 bezerros, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado, e todos os animais do sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. Amém? Estudo. Como se diz, o altar de bronze era o mobiliário mais importante. Alguns argumentariam que a arca do convênio da nova aliança era o mais importante. No sentido verídico, essa palavra seria a verdade, mas até então não havia maneira alguma de que se pudesse alcançar a arca do concerto, a menos que primeiro alguém passasse pelo altar de bronze, o qual era o tipo de Cristo e a cruz. Versículo 89. E quando Moisés estava no tabernáculo do testemunho para falar com ele, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. E assim falava com ele. Deus, a voz que falou com Moisés de cima do propiciatório, era também a mesma voz que falou da chama da sarça ardente e da glória de Apocalipse 1:12. Vamos lá, 1:12. Era também a voz que disse: aprendei de mim. Mateus 11:29, né? Nós vamos fazer pegar duas referências aqui. Apocalipse 1:12. Depois voltamos para Mateus. Apocalipse 1:12, irmãos. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, né? Agora vamos lá, Mateus. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus 11 e versículo 29. Ontem eu fiz uma referência aqui. Isso mesmo, passado, na hora da oração. 11:29, São Mateus. Glória a Deus, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus, muito obrigado. Cuide de nós. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora para todo sempre. Assim seja. Amém. Deus cuida de nós. Essa